Olá, como vão vocês? Espero que esteja tudo bem. Estamos de volta com mais uma disciplina, com mais um capítulo aí desse conteúdo que fala sobre as questões de gênero, exploração, patriarcado e contemporaneidade. Nós começamos a dizer sobre os processos que vêm consolidando a marca da hegemonia masculina, no Brasil, com o patriarcado normativo e essa predominância do masculino patriarcal, normativo, hegemônico numa sociedade distinta e diversa, a gente percebeu que tem suas origens lá nos processos de fundação do próprio país e vem com o advento, das consolidações do poder, atribuído aí ao masculino, ao homem, ao coronel, ao mandatário, ao manda-chuva, ao cacique. E baseado nesses elementos a gente adquire aí algumas informações a respeito do clientelismo, do filismo. Essas questões elas impactam diretamente na construção, na emancipação e no fortalecimento das identidades sociais e inclusive no processo de segregação das identidades sociais. Formas de dominação são uma alternância, em que se coloca a dinâmica do desejo sobre o domínio, A dominação ela apresenta esse teor, antagônico, que ora um quer avançar e o outro quer deter sobre ele autonomia, autoridade, e baseado nesses elementos nós vamos fazer a discussão sobre as populações em situação de rua, território e migração, uma análise identitária dos usuários do centro de Belo Horizonte, na apresentação que foi feita com a discussão do tema, com um artigo apresentado, no seminário em Bogotá. Pois bem, nós vamos acompanhar aqui essas duas apresentações de uma forma que a gente possa trilhar as pautas que a gente entende como sendo importantes nesse momento. Esse artigo saiu como fruto, da dissertação de mestrado, representações sociais de mulheres em situação de rua na Regional Centro-Sul de Belo Horizonte, Minas Gerais, sobre a violência. É importante identificar que nós construímos uma trajetória desse percurso da mulher em situação de rua, exatamente trazendo alguns elementos de o porquê da rua e o porquê da situação de violência. Pensar a situação de rua para essas mulheres foi trazer elementos fundantes que diziam de vulnerabilidades, de situações de exploração, de situações de exclusão social baseadas na raça, etnia, identidade de gênero, orientação sexual e condições de mercado de trabalho, formalidade ou informalidade de trabalho. Essas coisas impeliram com que essas mulheres, assumissem uma posição de exclusão e foram aí atiradas às ruas ou mesmo conduzidas de uma maneira coercitiva, considerando os fenômenos aos quais elas estavam vivendo. Considerando aí os dados que nós trouxemos, a população de Belo Horizonte, e o entorno de 70% dessa população em situação de rua fica localizada, na Regional Centro-Sul de Belo Horizonte. E isso são elementos importantes para nós pensarmos, inclusive, as práticas de territorialização das políticas públicas, os investimentos concentrados, na política de proteção social especial de média complexidade, com serviço especializado em abordagem social, assim como os acolhimentos, as unidades de acolhimento institucionais, as pousadas, abrigos, albergues, repúblicas, que são pensadas visando a superação da situação de rua, e a concentração específica e territorialmente na Centro-Sul se justifica em decorrência aí desse número populacional. Essas discussões elas são trazidas para cá
considerando o fenômeno que nós já falamos sobre ele, que é a questão mesmo da condição de exclusão baseada, né, no governo que nós temos vivenciado, né, e passamos aí por alguns elementos que já foram citados sobre o coronelismo, o mandonismo, né, e outros dados importantes que nós estamos problematizando, que são os que fundamentam os processos de democracia. Então, pensando que as relações, né, que existem um vínculo exclusivo aí entre a população e o governo, que está mais ou menos, né, tensionada pelo poder, e o poder nesse momento ele é tanto do governo quanto da população, né, a partir de uma condição importantíssima que nós trazemos como uma forma de controle, que é o sufrágio, né, assim, autonomia, autoridade e o poder do cidadão, através do seu voto, eleger o seu governante, o seu representante, aquele que traduz de melhor maneira o desejo da maioria votante. É importante sinalizar que é uma maioria que vai até as urnas, porque, traduzindo em miúdos, né, diríamos assim, a condição de um eleitorado que eventualmente se opõe a formas de governos anteriores e que não se manifesta, ainda que haja um consentimento baseado na negativa de ir até as urnas, ele não elege, né, determinado candidato pela sua ausência às urnas. O que elege, então, são aí os significativos votos válidos, né, que vão fazer essa escolha desse sujeito. Então, a gente trabalhou a questão dos conceitos, né, de mandonismo, coronelismo e a forma que esses conceitos eles dialogam com a opressão, com a violência, com o poder e com a segregação. Ao mesmo tempo que nós temos que pensar que existem esses mandatários do poder e esses coronéis que ficam à função do Estado, nós temos que entender que para que eles existam, nós temos que ter forças igualmente opostas para continuidade da sua dominação. Logo, isso faz crescer um contingente de populações assujeitadas, servis e condicionadas a uma perpetuação da própria violência. Considerando esse coletivo, esse aparato de populações vulnerabilizadas, nós temos, obviamente, as relações que têm o menor índice de potencialidade, de autonomia e força por uma questão histórica, né? Então a gente está dizendo do feminino atribuindo essa relação de condição de submissão às normas históricas sociais e tendendo a perpetuar os processos de segregação e exclusão social. Logo, não é uma escolha deliberada desse sujeito de se assujeitar e continuar convivendo com as experiências de violação de direitos, muito embora isso já esteja num processo cultural, introjetado nas raízes sociológicas do país, na forma de se pensar esse Estado, no processo de precarização da crítica social, das questões sociais que perpetuam e perpassam as estruturas econômicas, políticas, sociais e civis, e faz com que haja, então, um processo contínuo de violação, assujeitamento e consentimento desses processos. Isso é importante pensar porque o domínio pela via do poder só é exercido quando nós temos o seu antagônico, né? Quando nós temos a massa que se assujeita ou que tem menos poder de voz, que não detém total controle social e empoderamento e fortalecimento. E nessas dinâmicas das identidades e das representações que elas sucumbem ao processo, né, de uma nova dinâmica social, de um novo movimento de identidade. O que nós precisamos provocar, então, é exatamente uma subversão da compreensão desses sujeitos que perpetuam o processo histórico a dizer que, olha, é possível mudar a história. É possível, nesse momento, estabelecer novas formas de compreensão de que a vivência social
ela necessita de retroalimentar as experiências e acompanhar a dinâmica tempo-espaço, a dinâmica da sociedade, a dinâmica das demandas sociais. Então é importante pensar, né, que alguns elementos que nós trazemos aqui nessa lâmina, por exemplo, né, assim, as mudanças no modo de produção e reprodução da vida, no processo de mudança, né, dessas pessoas que vêm de outros municípios, de interiores, de regiões distantes, tentar a vida, né? Então, ou seja, é necessário repensar as estruturas e não uma tentativa de êxodo, mas uma tentativa de se consolidar enquanto um sujeito social no local ao qual você faz parte, né? Isso faz com que haja um aumento desse sentimento de impotência na provisão do Estado, né? Ao tempo que você tem que sair porque você não tem os insumos mínimos que nós vimos lá na literatura de Suzana Murilo, de Carvalho, quando nós vimos que o Estado tem que ofertar as garantias, os insumos mínimos. Uma maior consciência, maior nível de informação, maior instrumentalização dos nossos direitos de cidadania são elementos fundamentais para que nós possamos compreender e entender que os processos aos quais nós passamos por eles hoje, alguns conceitos, né? Eles não precisam ser consolidados novamente e continuamente nos processos democráticos de uma república. É importante nós pensarmos isso, considerando, né, a dinâmica e os processos da ocupação da cidade, dos espaços públicos com legitimidade e não com os espaços de segregação e exclusão social, né, que nós temos muito marcados, os guetos, as províncias, esses espaços que eles não têm desenhado uma utilização dos espaços públicos com autonomia, com liberdade, né? E sim com uma condição migratória, circundante, sempre marginalizada, né? Acho que é importante a gente pensar que alguns movimentos recentes têm surgido nas marcas de periferias e locais que eram tradicionalmente marcados como marginalizados ou vulnerabilizados, e tem surgido exatamente o processo de, com a abertura e ampliação social e consciente das populações que eram marcadamente vulnerabilizadas, hoje elas trazem elementos insumos que potencializam a apropriação dos espaços públicos, o uso e acesso aos serviços, ofertas e benefícios das políticas públicas sociais, dos programas de transferência de renda, do acesso à saúde, do acesso à assistência social, à educação, à cultura. E esse movimento de tomada de consciência e decisão, ele também faz uma ação subjetiva. Ao tempo que ele vem introjetando novos conceitos e novas ancoragens nos processos de empoderamento e fortalecimento desses sujeitos, esses sujeitos se tornam protagonistas, demandatários do poder do Estado e reclamam uma condição de que o Estado possa suprir o bem-estar para além dos mínimos, né, para além dos insumos. Um processo a chegar até aí é também nós identificarmos a fragilidade em decorrência das relações e laços sociais. São elementos que nós identificamos, inclusive, o porquê que essas mulheres, né, são impelidas a irem para as ruas e, consequentemente, o envolvimento com o uso abusivo de álcool e outras drogas, que foram, inclusive, marcados como demandas desses sujeitos. Curiosamente, a tradução, né, das populações que vêm migrantes para os centros urbanos, ou das periferias para os centros, ou de outros municípios e estados para os grandes centros urbanos, eles são traduzidos como marginais, vagabundos, pobres, né, drogados, enfermos. E cada um desses conceitos, eles têm uma tradução e uma relação direta, né, com as práticas, com a identidade desse grupo populacional e como que eles interpretam a própria condição de pessoa em situação de rua, né, de mulheres em situação de rua. E aí o que nós propusemos, né, como elementos importantes no aspecto das construções desses sujeitos,
é de agir e atuar enquanto população que resiste, né? Ocupar espaços legítimos de conhecimento, educação formal, as educações comunitárias, as práticas, né, dos territórios, as práticas de instituir novos dispositivos, como sendo esses dispositivos de controle e fortalecimento. Então, as lideranças comunitárias, atuações junto com a família, com a igreja, os serviços de saúde, os programas de moradia e habitação, né? Recentemente nós tivemos uma experiência em Belo Horizonte, numa ocupação, em que foi feito um trabalho, né, de ocupação do espaço público, considerado ali o direito à livre circulação social e o direito à moradia. Foi feito um diálogo intenso com a gestão pública municipal e isso garantiu, né, a transição e a superação da situação de rua de um coletivo, né, quase aproximadamente 50 pessoas. Essa experiência foi muito exitosa no diálogo com o executivo municipal, traduzindo, né, o direito à moradia, o acesso aos benefícios, e isso fez com que essa organização baseada, né, na compreensão dos espaços, na compreensão de que processos educacionais eles fortalecem a cidadania e garantem superação de vulnerabilidades, né, a prática de conhecimento, a rede de apoio, essas redes informais de apoio, então as redes populares, brigadas, comunidades, os grupos sociais, né, pastorais e todos esses elementos que fazem o apoio à retaguarda, né, das populações vulnerabilizadas, elas tendem a criar fortalecimento, né? E esse fortalecimento nessas diversas estruturas que são frágeis, considerando todo esse percurso histórico, ontológico, cultural, político, social, econômico, diferentemente, né, dos processos de classe, isso faz com que essas pessoas se empoderem, né? Então, esse fortalecimento traduzido no empoderamento faz com que elas venham para atuar de uma forma, né, que elas consigam êxito aí nas relações do bem-estar, né, nas relações de desenvolvimento sustentável, aos níveis mínimos e complementares aí, né, aos necessários para administrar de uma maneira responsável aí, né, as pastas, as políticas, as suas relações, as suas estruturas, para que elas possam ter, então, essa superação de vulnerabilidade. Considerando esses elementos, então, a gente perpassa esse circuito das vulnerabilidades, né, que estão postas aí em detrimento às exclusões, e há uma relação de poder, porque, já dado desde o início da nossa discussão, né, os espaços representacionais e os espaços das identificações sociais, elas têm aí um lugar, né, circundado às pessoas vulneráveis, e essa representação necessita criar novas roupagens, né? Então, o processo de ancoragem de novos elementos fortalecedores, de objetivação, de trazer com que esses elementos se traduzam numa rotina, né, de vida que possa ser compreensível cognitivamente, compreensível intelectualmente. Essas pessoas precisam entender que aquilo que outrora viveram no processo de assujeitamento e subordinação e uma vivência de ruptura da sua autonomia de vida pode ser traduzido em outras práticas, em outros lugares, né? Então, nessas formas, né, é importante que se tenham criação e fortalecimento dessas discussões, de políticas afirmativas, de trazer aí crescentes e cada vez mais ampliação das discrepâncias que estão postas enquanto desigualdades sociais, traduzindo que essas desigualdades, no momento da compreensão delas, haja processos progressivos de superação e de diminuição dessas próprias desigualdades, atuando, né, nas lutas contra essas desigualdades, proporcionando cidadania a esses que têm seus direitos violados em detrimento de uma sociedade desigual, patriarcal, hegemônica, normativa, né? E isso
em decorrência, então, de uma desproteção desse Estado. No momento que a gente atua considerando esses elementos, a gente consegue, então, haver um processo de superação das vulnerabilidades, potencializando, assim, esses sujeitos sociais. Todo esse percurso, ele, traduzido para vocês de alguma forma, na tentativa de dizer da dimensão histórica, filosófica, política, do Estado brasileiro, é para começar o ensejo de uma fala sobre as discussões de gênero, e de orientações sexuais e as relações que advêm de violação de direitos para esse recorte de populações vulnerabilizadas. Então, até daqui a pouco a gente volta com a próxima conteúdo da aula. Espero que vocês estejam gostando desse processo e desse momento. Isso é muito enriquecedor, ter a oportunidade de conversar com vocês nesse momento. Espero que vocês utilizem dos nossos recursos de informações, os chats, o WhatsApp, o e-mail, para nós podermos ampliar esse debate de uma forma em que haja possibilidades e potencialidades para que saia, para além de uma informação traduzida numa videoaula, mas que a gente também suscite reflexões e provoque indagações importantes no campo mesmo, da formação que nós estamos propondo nesse momento. Um abraço grande, até daqui a pouco.